de 1835. Governado por uma regência trina, o Brasil assiste ao início da maior guerra civil de toda a história do país, a Revolta dos Farrapos. Em meio a esse período de agitação política e social, nasce, no Rio de Janeiro, a primeira entidade de previdência do país. No dia 10 de janeiro, o Visconde de Sepetiba, então ministro da Justiça, cria a Mão Geral, com o objetivo de amparar as famílias de servidores públicos, civis e militares através do pagamento de pensões. 1841. Com apenas 15 anos de idade, Dom Pedro II é aclamado imperador do Brasil. A Mão Geral instala-se na Travessa Belas Artes, no centro do Rio, e 8 anos depois paga o primeiro auxílio reclusão da história do país. Em 1854, mais de 1.000 famílias de servidores públicos já recebem pensões. Nos 6 anos de combate da Guerra do Paraguai, a empresa amparou centenas de combatentes. O último sobrevivente da guerra, Quintino José de Oliveira, recebeu sua aposentadoria aos 127 anos de idade, após ser encontrado pelo censo demográfico. Lei Áurea. 3 anos antes do fim da escravidão, a sede da Mão Geral é destruída por um incêndio e a entidade passa a funcionar no Conservatório Imperial da Música. Com a proclamação da República e a família imperial exilada na Europa, o governo do estado do Rio de Janeiro torna obrigatória a participação de seus funcionários no plano de pensão da entidade. Antes da virada do século, a Mão Geral dá início ao pagamento do mais longo benefício da história da Previdência brasileira. Em 1894, Dona Escolástica Amaral passa a receber a pensão contratada por seu avô, o comendador Duarte Uê. O benefício foi pago ao longo de 76 anos consecutivos. 1902. No Rio, o povo se revolta contra a vacina obrigatória. Em 1906, na França, Santos Dumont decola no 14 bis. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil envia 2.000 combatentes e 100 médicos para a frente de batalha. Mais de 4.000 pensionistas são assistidos pela Mão Geral. Fim da República Velha. Com Getúlio Vargas no poder, a entidade chega a amparar 2.495 famílias de servidores públicos civis e militares. Em seu centenário, já havia pago 50.000 contos de réis em pensões. Segunda Guerra Mundial. A Mão Geral passa a aplicar parte de sua arrecadação em obrigações de guerra do governo federal e já paga em benefícios 3 milhões de cruzeiros. Vargas sai da vida para entrar na história. É inaugurado o edifício Visconde de Sepetiba, onde a Mão Geral funcionaria por alguns anos. Em 1964, mesmo ano em que inicia um programa habitacional através de financiamentos especiais, a empresa constrói um moderno prédio de 9 andares na Travessa Belas Artes. Década de 70, regime militar. A seleção brasileira de futebol conquista o tricampeonato mundial. A Mão Geral é reconhecida pelo INPS como precursora da Previdência Social no Brasil. Em 1974, é criado o Ministério da Previdência e Assistência Social. 3 anos depois, a empresa lança o primeiro plano com correção monetária do país. Anos 80. O Brasil é reconduzido ao regime democrático. O Congresso Nacional elege Tancredo Neves. E Fernando Collor de Mello, após ser eleito pelo povo, sofre um processo de impeachment. Nos anos 90, a Mão Geral reformula seus produtos e desenvolve novos programas de benefício. Século XXI. Sexta colocada entre as companhias independentes e na lista das 5 empresas mais antigas do país, a Mão Geral fecha o ano de 2004 com 112 mil clientes individuais, mantendo 22 unidades em todo o Brasil. Ao todo, reúne mais de 1.000 corretores parceiros, sendo metade formada em seus cursos de habilitação. Aos 169 anos, a empresa, que até então atuava como entidade de previdência, obtém a autorização da SUSEP para operar como uma companhia de seguros de vida e previdência.
Entre os 7 milhões de servidores públicos brasileiros, hoje a Mongeral considera a metade seu público-alvo e quer alcançar, nos próximos 5 anos, 10% desse universo, sendo reconhecida como a melhor companhia de seguros e previdência desse segmento de mercado. Informatizando processos, ampliando seu portfólio e investindo na venda consultiva, a Mongeral quer dar continuidade à sua história de sucesso, firmando-se como uma empresa especializada em soluções previdenciárias. Com o pioneirismo que sempre fez parte da sua trajetória, quer otimizar o seu diferencial e seguir em direção ao futuro. Sem perder, é claro, o compromisso com sua tradição de eficiência, qualidade e credibilidade.